Módulo 36 da frente 3 da nossa apostila, a gente vai finalizar essa frente 3 com a eletrização por indução. Antes da gente começar, é interessante entender que um corpo eletrizado, como a gente viu no módulo anterior, é aquele corpo que possui as cargas, as partículas elementares carregadas positiva e negativamente, porém, para ele ser eletrizado, ele tem que ter um desequilíbrio numérico entre essas partículas eletrizadas positiva e negativamente. Quando um corpo é neutro, ele possui também essas partículas eletrizadas, só que há o equilíbrio numérico entre partículas positivas e negativas, ou seja, se o número de partículas positivas elementares num corpo é igual, então esse corpo está neutro. Se esse número é diferente, né, existe um desequilíbrio numérico entre partículas positivas e negativas, a gente diz que esse corpo está eletrizado. Algumas maneiras de eletrizar um corpo, a gente está vendo aqui nessa nossa frente 3. Na eletrostática, a gente, além de analisar essas maneiras de eletrização e os conceitos que envolvem os princípios da eletrização dos corpos que adquirem carga, a gente também fala sobre as forças que regem esses sistemas de cargas e tudo mais. Além disso, a gente tem que entender que alguns processos de eletrização são mais importantes. A gente viu o processo de eletrização por atrito, a gente viu o processo de eletrização por contato, e da mesma forma, para todo mundo que almeja acertar um exercício desse ou que tenha esse conteúdo no Enem ou em qualquer outra prova, é importante, por exemplo, você saber como que o processo de eletrização se dá e, ao final do processo de eletrização, os corpos envolvidos vão se atrair ou vão se repelir, ou seja, a eletrização dá para os corpos cargas elétricas de mesmo sinal ou de sinais opostos, esse é o detalhe. No atrito, os sinais ficam opostos porque ocorre transferência. No contato, ocorre a distribuição da carga que já pré-existe, né, antes do processo de eletrização, então os corpos ficam com sinais iguais. No processo de indução, que é o que a gente vai ver a partir de agora, a gente vai ver e tirar a consequência a respeito disso. Ocorre uma separação de cargas elétricas de um corpo condutor, que a gente vai chamar de corpo induzido, por conta da aproximação de um corpo que a gente vai chamar de indutor. Então é assim, o corpo que vai ser chamado de indutor, ele já está previamente eletrizado, pode ser positivo ou negativamente, e ele vai se aproximar do corpo a ser induzido, ou seja, o corpo induzido, que inicialmente está neutro, só que não vai encostar, né? Não vai haver o contato, porque senão a eletrização ocorre de forma de eletrização por contato que a gente já viu anteriormente. Então, a aproximação do indutor carregado cada vez mais perto do condutor induzido, ele vai fazer o que a gente chama de polarização das cargas. E aí, nesse caso, o corpo já está induzido. Ele não está carregado ainda, por quê? Porque as partículas negativas e as partículas positivas continuam ainda em igual número. Por isso que eu escrevi aqui, ó, o corpo ainda está neutro, só que ele está um corpo neutro numa condição diferente da condição anterior, que agora ele está polarizado. Agora, a questão da polarização também envolve aquele conceito que a gente aprendeu, aquele princípio que cargas opostas se atraem e iguais se repelem, ou seja, o indutor positivo, ele vai chegar perto do corpo a ser induzido, ele vai atrair para a extremidade próxima do corpo indutor as partículas de sinais opostos e repelir para a outra extremidade as partículas de sinais iguais. Essa aproximação, por exemplo, a gente consegue ver quando uma nuvem carregada eletricamente, ela fica próxima à superfície da Terra, ela polariza aquela região de aproximação da Terra, dando a possibilidade de uma diferença de potencial e cair uma descarga elétrica. Então, a eletrização por indução é uma coisa que naturalmente acontece quando ocorre um raio durante uma tempestade, de nuvem para nuvem, ou de nuvem para o chão, ou de chão para nuvem. Acontece exatamente o que a gente está vendo aqui. Se esse indutor fosse negativo, esse corpo B induzido teria o polo da esquerda aqui, ó, com partículas positivas e o polo da direita com partículas negativas. Ou seja, o indutor sempre vai gerar na extremidade próxima a ele
um polo de carga oposta e na outra extremidade um polo de carga igual, por conta da atração e da repulsão. Detalhe, o processo de indução ele ocorre a partir daqui. Esse corpo B ele está só polarizado, ele não está eletrizado ainda. Ao aproximarmos o corpo B desse condutor, do corpo A, esse vai ser eletrizado, mas se ele trocar a carga com algum outro referencial. Repito, aqui ele não está eletrizado ainda. Agora, se esse corpo B for ligado a um outro referencial de potencial, tipo a terra, se ele for aterrado, isso aqui é um fio terra. O que acontece é que, se ele for ligado pelo outro polo, lembra que aqui nesse polo tinham partículas positivas por conta da repulsão do indutor? Aí os elétrons, nesse caso, do potencial infinito aqui da Terra, vão subir para esse corpo, a partir do momento que ele está ligado. Se você afastar o indutor, a tendência desse corpo induzido é voltar ao seu estado natural e aí os elétrons voltam. Só que, ao detalhe, antes de você afastar esse indutor, você vai cortar o fio, impossibilitando a volta dos elétrons quando você afastar esse indutor. Agora, vale salientar o seguinte, esse indutor positivo, ele polariza esquerda negativo, direita positiva. Por isso que na onde ligou o terra, os elétrons vão subir sendo atraídos pelo positivo. Se esse indutor aqui fosse negativo, ele ia polarizar positivamente o lado esquerdo, negativamente o lado direito, e na hora do aterramento os elétrons, ao invés de subirem, eles iriam descer. É importante você saber esse caminho também. Só que nos dois casos, antes de você afastar o indutor, você cortando o fio, não vai haver possibilidade dos elétrons que circularam por ali voltarem para o seu potencial zero. Então, aí esse corpo fica eletrizado. Ou seja, quando o indutor é positivo, o corpo fica eletrizado negativamente. Quando o corpo é negativo, o corpo induzido fica eletrizado positivamente porque ele perde elétron por potencial. Generalizando algumas situações, na indução os corpos terminam com cargas elétricas de sinais contrários. E aí, nesse caso, quando fala terminam, é importante você entender que aquela situação em que as partículas do corpo induzido ficam só separadas, de um lado negativo, do outro lado positivo, dependendo do indutor, dependendo do sinal do indutor, ele não está eletrizado ainda. Ao término, é aquele lance de cortar o terra e impossibilitando a volta dos elétrons trocados para o seu lugar natural. Ok? Então, sempre que o indutor for positivo, o induzido fica negativo, e se o indutor for negativo, o induzido fica positivo. A exemplo da eletrização por atrito, os corpos que são envolvidos na eletrização por indução ficam com sinais opostos ao final do processo. Após o término da indução, ou mesmo durante ela, verifica-se uma atração entre o indutor e o induzido. Exatamente. Antes dela, ou mesmo quando ela ainda não aconteceu, durante, existe essa atração por conta da polarização do corpo a ser induzido. Depois que aconteceu, aí realmente eles ficam com cargas opostas e se atraem, continuam se atraindo, né? Na eletrização por contato, os corpos terminam com cargas de mesmo sinal, e na eletrização por atrito, eles terminam com sinais opostos, como a gente já havia dito. Vamos colocar em prática essas teorias. Olha só o exercício número 1. 2 colegas de classe, após assistirem à aula de física do professor Hélio, decidiram realizar um experimento para investigar a existência de carga elétrica presente na superfície dos corpos, ou de um corpo. Penduraram 3 esferinhas em fios de seda, como mostra a figura a seguir. Esse fio de seda é um fio isolante. Eles não sabiam qual estava eletrizada ou qual estava neutra, mas tinham certeza que apenas 2 possuíam cargas elétricas. Então, se puseram a pesquisar. Então, pessoal, das 3, 2 estão carregadas. Usando um canudinho de refresco da cantina, eles eletrizaram por atrito com o papel toalha. Então, vão esfregar o papel toalha no canudinho e eletrizar o canudinho. Segurando esse canudinho eletrizado, aproximaram sucessivamente da esfera 1, 2 e 3. Eis o resultado. Esferinha 1 foi repelida. Opa! Se a esfera 1 foi repelida pelo canudinho, pessoal, é certeza que a esfera 1 estava carregada.
Além disso, se ela foi repelida, ela estava carregada com carga de mesmo sinal que o canudinho. Esferinha 2 foi atraída. Aí o detalhe é assim, pessoal. Se a esfera 2 foi atraída, cuidado para não cair em pegadinha, porque ser atraído não quer dizer que está eletrizado, não. Porque um corpo eletrizado, por indução, ele pode atrair o corpo neutro. Então a esfera 2 tem duas possibilidades, como ela foi atraída pelo canudinho. Ou ela está eletrizada com carga oposta do canudinho, ou ela está neutra. Agora a gente vai concluir a partir da esferinha 3, porque a esferinha 3 foi repelida, a exemplo da esferinha 1. Para repelir, pessoal, só se a carga da esfera for do mesmo sinal que o do canudinho. Então a gente já tem a conclusão que é a seguinte: esfera 1 foi repelida, então ela está carregada. Esfera 3 foi repelida, então é certeza dela estar carregada também. Como o exercício diz que apenas duas possuíam cargas elétricas, a gente já tem uma conclusão importante. As duas que possuem carga elétrica são as esferas 1 e 3. A esfera 2, então, pela certeza do enunciado, ela está neutra. E outra coisa, repetindo, as esferas 1 e 3 têm carga de mesmo sinal que o canudinho porque elas foram repelidas. Nesse caso, a gente precisa fazer a conclusão correta do experimento, e a conclusão correta está aqui, ó, na letra E. As esferas 1 e 3 tinham cargas do mesmo sinal que as do canudinho, ao passo que a esfera 2 estava neutra e foi atraída por indução eletrostática. Resposta, letra E. Número 2. Em um experimento de eletrostática, um professor apresenta a seus alunos uma esfera metálica A, inicialmente neutra, apoiada em um suporte isolante e conectada à Terra por um fio metálico ao qual existe uma chave CH, inicialmente aberta. Então, esse fio, pessoal, vai funcionar como aterramento e aí, ligado ou desligado, vai interferir nas nossas conclusões. Vamos lá. O experimento segue os passos de 1 a 4 descritos abaixo. E eu queria que vocês acompanhassem as conclusões a respeito desse experimento que eu vou tentar passar para vocês aí enquanto a gente lê o passo a passo, certo? Então, olha só, o primeiro passo. Uma esfera positiva B é aproximada da esfera A com a chave CH aberta. A conclusão a partir do passo 1, pessoal, é que a esfera A neutra, ela não tem ausência de carga. Ela tem carga dentro dela, só que está equilibrada. A questão é que, se você aproxima um indutor positivo sem encostar, esse indutor faz na esfera A, que é induzida, a polarização, que a gente viu ali anteriormente na parte teórica. Sinais negativos nessa extremidade, positivos na outra, essa esfera A, pela aproximação do indutor, ela está polarizada, está induzida. Passo 2. Com a esfera B próxima à esfera A, a chave CH é fechada por alguns instantes. Nesse caso, pessoal, como a esfera A está polarizada pela parte positiva e negativa próxima ao indutor, ao ligar ao potencial da Terra pelo fio Terra, a gente tem uma abundância de elétrons aqui na Terra e, por sua vez, alguns elétrons vão subir pelo fio condutor, chegando até a esfera A. O passo 3, com a esfera B ainda próxima à esfera A, a chave é aberta. Então, aqueles elétrons que subiram ainda estão no A. Esses elétrons que subiram estando no A, com a chave agora aberta, eles não têm caminho mais para voltar. Passo 4, a esfera B é afastada da esfera A e a chave CH permanece aberta. Ao afastar a esfera B, as cargas que antes se anulavam vão se anular agora e os elétrons que subiram vão eletrizar negativamente aquele corpo A que no início estava neutro. Ou seja, com um indutor positivo, ao final você tem um induzido eletrizado negativamente. Após o passo 4, a configuração de cargas da esfera A está corretamente indicada em: a esfera A vai estar eletrizada negativamente, por isso a nossa resposta é a letra A. Aí outra coisa, ela está eletrizada negativamente, a gente mostra as cargas que ficaram sobressalentes, porque aqui ela não está eletrizada, porque tem carga positiva igual a negativa, aqui também não. Aqui ela estaria eletrizada positivamente, aqui ela é eletrizada negativamente, e nessa daqui, apesar de estar só o negativo, ela não fica concentrada num polo, ela fica distribuída sobre a sua superfície. Então, letra A. Número 3,
Um grupo de alunos em uma aula de laboratório eletriza um canudo de refrigerante por atrito com um lenço de papel. Em seguida, com o canudo, eles eletrizam uma pequena esfera condutora E1, inicialmente neutra, pendurada em um fio de seda isolante de comprimento L, presa em um ponto fixo P. No final do processo, a esfera e o canudo estão com cargas de sinais opostos. O lenço ficou eletrizado com carga elétrica positiva. Então vamos lá, ó. Só para a gente garantir um raciocínio. Como o lenço ficou com carga positiva mais Q, e foi uma eletrização por atrito com o canudinho de refrigerante, por atrito, pessoal, os corpos eletrizados ficam com cargas de sinais opostos. Então eu tenho certeza que o canudinho ficou com carga de menos Q, depois de eletrizado pelo lenço de papel, por atrito. Outra coisa, aqui está escrito que no final do processo, a esfera e o canudo estão com carga de sinais opostos, ou seja, a esfera vai adquirir uma carga positiva. A letra A pede para a gente, descreva a eletrização do canudinho e compare sua carga elétrica com o papel toalha. A gente já falou sobre isso aqui, mas olha só, inicialmente os alunos eletrizaram o canudo por atrito, esfregando nele o lenço de papel por diversas vezes. Ambos estavam neutros e durante o processo de atrito, um deles, entre aspas, roubou elétrons do outro, a transferência de elétrons, viu, pessoal? E ficou eletrizado negativamente. O outro, que perdeu elétrons, fica eletrizado positivamente. Assim, canudinho e papel adquiriram cargas elétricas de mesmo módulo e sinais opostos. Como o lenço ficou com carga positiva, de acordo com o nosso enunciado, concluímos que o canudinho ficou com carga elétrica negativa de menos Q. Daí, olha só a letra B. Descreva as possíveis etapas do processo de eletrização da esfera E1. Durante esse processo, pode ter algum aluno tocado na esfera. O detalhe é o seguinte. Essa esfera E1, falando aqui no enunciado, que ela adquiriu carga de sinais opostos. Olha aqui, ó. No enunciado está escrito assim, no final do processo, a esfera e o canudo estão com cargas de sinais opostos. Tá claro, por exemplo, que a esfera não foi atritada no canudo, né? E se ela tivesse entrado em contato com o canudo, canudo e esfera ficariam com cargas de mesmos sinais, né? E a gente tem certeza que o sinal é oposto. Então, assim, uma vez que o canudo estava eletrizado, o canudo foi aproximado da esfera E1 sem tocá-la. Ocorre indução eletrostática e a esfera foi atraída pelo canudo, igual na figura 1. Agora, está perguntando, durante esse processo pode ter algum aluno tocado na esfera? Pode sim, por conta de que aí o aluno funcionaria como um aterramento, certo? Aí ela ficaria eletrizada. Para que a esfera E1 adquirisse uma carga oposta ao do canudo, provavelmente um dos alunos deve ter tocado nela, contudo, fazendo o papel de fio terra, tá vendo? Porque se nada tocar na esfera, a hora que você afastar o canudo, ela volta a ficar neutra, como normalmente ela estava. Depois disso, o canudo é afastado se alguém ficar segurando nela, para poder puxar a carga que ela foi polarizada. O canudo se afasta, aí sim a carga dela permaneceu a mesma, sendo distribuída na esfera, ok? Número 4. Um objeto metálico X eletricamente isolado tem carga de menos 5 vezes 10 a menos 12 coulomb. Um segundo objeto metálico Y neutro mantido em contato com a Terra é aproximado do primeiro e ocorre uma faísca entre ambos sem que eles se toquem. Essa faísca aqui funciona mais ou menos como a descarga elétrica de um raio durante uma tempestade, como eu já comentei com vocês anteriormente. A duração da faísca é de meio segundo e a intensidade da corrente elétrica gerada é de 1 vezes 10 menos 11 ampere. No final desse processo, as cargas elétricas totais dos objetos X e Y são respectivamente. Repara numa coisa, para a gente calcular, associar carga e tempo, a gente usa o conceito de corrente, né? Corrente é de 1 vezes 10 a menos 11. A carga desse descarregamento aqui a gente não sabe, e o tempo é meio. Se eu multiplicar cruzado, você vai concluir que naquela descarga houve uma passagem de 5 vezes 10 a menos 12 coulomb de carga. Se a esfera estava com menos 5 vezes 10 a menos 12 e ela descarregou 5 vezes 10 a menos 12, automaticamente os corpos ficaram neutros por conta até do aterramento. Esse corpo Y só funcionou como uma passagem e essa carga, ou a carga sobressalente, foi toda para a Terra. Então,
Inclusive, esse exercício ele traz para a gente o sentido de descarga. O que é a descarga elétrica? É a intenção da natureza do sistema atingir o equilíbrio. Nesse caso, o equilíbrio é que todos os corpos fiquem neutros, por isso a resposta é a letra A. Ficaram 0 e 0. Número 5. São 3 os processos de eletrização, por atrito, por contato e por indução. Considere as seguintes afirmativas. Aí já vamos criticando, fazendo verdadeiro ou falso aqui, viu, pessoal? Na eletrização por atrito entre dois corpos neutros, além de adquirirem cargas elétricas de sinais opostos, os corpos apresentam quantidades de cargas elétricas de mesmo valor absoluto. Isso é verdade, pessoal, por conta de que, como há uma transferência de carga de um corpo para o outro, o tanto de carga que um perde é o mesmo que o outro ganha. Então, além de ficarem com sinais opostos, ficam com o mesmo módulo. Então, número 1, verdadeiro. A 2 está dizendo que na eletrização por atrito, as substâncias podem ser distribuídas numa sequência denominada de série triboelétrica, de acordo com o sinal da carga que adquirem ao serem atritadas umas com as outras. Isso também é verdade. A série triboelétrica, eu mostrei para vocês na aula passada, e assim, é uma tabela que mostra a relação de sinal positivo e negativo quando os corpos são aos pares atritados, a fim de eletrizar. Então, número 2 também é verdadeiro. Número 3, tanto no processo de eletrização por contato, quanto no processo por indução, os corpos devem inicialmente estar carregados eletricamente. Sim, se você não tem, pelo menos um dos corpos, na verdade, né? Se você não tem um corpo já eletrizado, aproximar ou encostar um no outro não vai acontecer nada. Então, essa daqui também é verdadeira. Contato e indução, eu preciso de que pelo menos um esteja já eletrizado. Número 4, tanto no processo de eletrização por contato quanto por indução, torna-se necessário que um dos corpos seja ligado temporariamente a um aterramento. Isso daí é falso, pessoal. Temporariamente, num aterramento, é a necessidade do processo de indução. No contato, você não precisa de aterramento. Então, essa número 4 aí é falsa. Afirmativa 5. Nos 3 processos de eletrização, torna-se necessário manter temporariamente um contato direto entre os corpos. Contato direto entre os corpos, você vai ter no atrito, na eletrização por contato. Né? No processo de eletrização por indução, não há contato entre os corpos envolvidos em momento algum. Então, essa número 5, falsa. Nossa resposta, letra A, que diz que somente 1, 2 e 3 estão corretas. Beleza, pessoal? Finalizando aqui, até a próxima.